Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara. Começa agora mais um Documento Rio Preto, programa que você já sabe é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E no programa de hoje vamos falar sobre arte naif, arte primitivista. E para isso convidamos o escritor, jornalista, professor Romildo Santana, ele que é um diretor também do Museu Primitivista José Antônio da Silva, e um dos maiores conhecedores, se não o maior, da obra do Silva, que é o grande expoente do primitivismo aqui de Rio Preto e talvez do país. O Romildo vai falar sobre isso, e que esse ano comemora-se ou rememora-se os 110 anos de seu nascimento. Então, começando, Romildo, o que é arte primitivista, o que é arte naif, e explica um pouquinho quem foi Silva e sua importância para Rio Preto e para o mundo da arte. Bom, a arte naif, ela é considerada como uma das ramificações da arte moderna. No final do século XIX, havia na Europa uma espécie assim, de globalização. A Europa Ocidental é do tamanho do Brasil. Então havia uma mistura muito grande de populações, principalmente nas capitais. Então se pensava assim, onde que a Espanha é mais espanhola? Onde a França é mais francesa? E aí se descobriu que nas pequenas cidades, nos pequenos povoados, nos sítios e fazendas, as pessoas são mais conservadoras dos símbolos, dos arquétipos nacionais, etc., dos costumes. E nessa pesquisa também descobriram grandes instrumentistas, poetas, pintores. E se pensava assim, bom, que nome que a gente dá para isso no âmbito da história da arte? Seria um romântico? Seria um impressionista? Seria um barroco? O que ele é, afinal? E em francês existe a palavra naif, que quer dizer ingênuo. Ou seja, é um artista autodidata, não frequentou escola nenhuma, sem grandes e ao mesmo tempo né? sem grandes informações formais, mas que não impede que ele seja um grande artista. É como a gente vê assim, às vezes você tem um violeiro espetacular, Tião Carreiro, por exemplo, que é um instrumentista maravilhoso, e não foi para escola nenhuma, ele era analfabeto. Então se deu o nome de ingênuo, naif. Esta arte naif foi muito prestigiada, por exemplo, pelo Pablo Picasso. O Picasso fez exposições trazendo esses pintores da roça, e mesmo pintores urbanos como o Henri Rousseau, que hoje tem quadros no Louvre, no Metropolitan de Nova York. Ele fez jantares para mostrar isso aí. Tem no filme, passou uma série sobre o Picasso, Ele fazia aquelas reuniões, passou no History, bacana. Ele dava força para esses pequenos aí. Esses ingênuos, vamos dizer. Esses ingênuos, esses naifes, que em francês... E é daí que vem o primitivista também, de primitivo? Aqui no Brasil sempre usou o termo primitivista. E o Brasil demorou muito, porque o Brasil teima em não enxergar as expressões autênticas das classes mais excluídas, Então demorou muito. E acabou descobrindo o José Antônio da Silva, aqui em São José do Rio Preto, em 1946, na inauguração da Casa de Cultura. Porque era um grupo de São Paulo... composto por Mário de Andrade, Lorival Gomes Machado, Inesita Barroso, Antônio Cândido, e eles queriam achar, saíram pelo interior, pesquisando isso. Por exemplo, Mário de Andrade estudando as danças populares, etc., do Brasil. Mas parece que puseram atrás da porta, não foi essa história? Parece que puseram os quadros dele atrás da porta. Aqui na inauguração da Casa de Cultura, de vergonha, acharam esquisitíssimo. Ter aqueles quadros. Aqueles quadros, tinha um quadro que era o autorretrato de José Bonifácio.
Quer dizer, o Silva não tinha noção. Não tinha noção. Apesar de pintar desde criança, ele botou na cabeça que ele queria ser artista. Nessa época, ele era guarda noturno de um hotel aqui na rua 15 de Novembro e morava com a família nos fundos do Centro Espírita Allan Kardec, que tem aqui até hoje na Boa Vista. Ele morava lá por caridade, né? Ele se inscreveu, vieram de São Paulo o Lorival Gomes Machado, que acabou sendo o primeiro curador da Bienal de São Paulo, em 1951, né? E foi também diretor do Museu de Arte Moderna de São Paulo, recém-inaugurado. Paulo Mendes de Almeida, que era um crítico de arte dos diários associados da época, do Assis Chateaubriand, e professores da USP, etc. E descobriram, assim, o José Antônio da Silva, isso em 46. Em 48, fizeram uma grande exposição em São Paulo, na Galeria Domus, que era uma galeria especializada em arte brasileira. Estava lá a nata da intelectualidade, e inclusive estavam o próprio Chateau, Assis Chateaubriand, né, que em 47 deu dinheiro, ele e o Titilo Matarazzo, para criar o MASP. Depois ele ficou amigo de todas essas pessoas, e o Silva ficou. Ele era amigo de todo mundo. Então estavam essas pessoas. E estava também uma pessoa importante, Fernando, que era o Nelson Rockefeller. O Rockefeller. Que era um dos homens mais ricos do mundo. Né? Então tinha assim, o Titilo Matarazzo, um dos homens mais ricos do Brasil, e um dos homens mais ricos do mundo, que era o Nelson Rockefeller. E o Silva lá. E o Silva. E o Assis Chateaubriand comprou um quadro para o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York. O Nelson Rockefeller era o diretor do Museu de Arte Moderna de Nova York. Está lá? E foi assim que o Silva... Está lá até hoje. Então foi assim que o Silva decolou. Em 51 ele participou da primeira Bienal de São Paulo, 53 também, e foi dessa maneira que ele decolou para o panorama das artes modernas brasileiras. Legal. Sem querer interromper vocês, já interrompendo, nós vamos então assistir um documentário aí que o Romildo trouxe, direção do Romildo Santana, acho que montagem do Fernando, é isso? Recordando o Silva. Isso nós fizemos documentário em 4 mãos, né? A 4 mãos. É uma delícia. Olha, esse trabalho é uma compilação de matérias que saíram na televisão, bem bacana. Tem depoimento do Silva, tem os aparece dele, o próprio né? Silva e tudo, e é muito legal. E no final desse documentário tem o Silva já bem velhinho, ele morreu com 87 anos de idade, em 96, bem velhinho, ele já tinha tido uns problemas de coração, ficado internado aqui no HB. Então as entrevistas impagáveis dele. E aparece a Dinorá do Vale, aparece... Marília Gabriela. E aparece imagens do museu do Silva, quando foi inaugurado em 1980. Eu bem novinho, que eu fui o primeiro diretor. Isso aí que é uma delícia. É bacana. Vamos assistir então, a gente volta na sequência, até para quem não conhece, ver um pouquinho as obras, ver o Silva, e aí o Romildo e o Fernando falam mais sobre esse artista e outros artistas de Rio Preto. Vamos lá. Um pouquinho da minha vida, como me fiz artista. Nasci em Sales de Oliveira, no sítio Monte Alegre, no estado de São Paulo. Sales de Oliveira fica encravado na Companhia Mogiana. Sales de Oliveira é uma cidadinha pequena. Todos os seus habitantes consideram todos irmãos. No sítio Monte Alegre, lá ainda está de pé a casinha aonde eu nasci, bem pequenininha, toda estragada, toda cansada,
toda velhinha, toda cercada de flor. Nas colheitas de café, você sabe que a folha de café ela é verdinha, entendeu? E por dentro ela é macia. Então eu vi o fiscal mandando mensagem para o terreireiro. Escrevia certinho e eu vi aquilo. Então eu comecei a desenhar na folha do café e saía desenhos bonitos. Então meu pai de vez em quando pegava uma vara e me sentava a vara nas costas. Tá cobrando isso, diabinho? Vamos trabalhar, larga a mão disso. Que riscar em folha de café o quê? E eu com aquilo ficava triste. Aí a própria folha de café, quando vai ficando seca, ela forma cada desenho de animais, desenho de casa, desenho de paisagem. A própria natureza já é um artista, entendeu? A roça era uma beleza. Tinha os bailinhos de sereno. Então, ao sábado era tocado com a sanfona de 8 baixo. Agora, dia de semana era viola. E eu era um dos tocadores de viola desses bailinhos de sereno. Como faz muito tempo que eu não pego na viola, estou completamente externado, e eu vou tentar ver se eu toco umas valsas, uma mazuca, como eu tocava, terminando daquele tempo dos bailinhos serenos. Então aqui vai uma valsa. Foi um picadeiro. E tinha um boi de um carreiro chamado Almirante, esse boi. Ninguém parava em cima do lombo do boi. Ninguém. Então foi anunciado isso. E o circo encheu. Todo mundo queria ver o boi. Então montou os peão e os toureiros, todos caíram. O boi ficou parado no meio do circo. E o povo, que mais um boi, Aí eu fiquei, eu vou montar nesse boi. Aí meu cunhado, nunca, que é isso? Você é casado, tem família, você não é peão, esse boi é uma fera, você não pode montar nesse boi. Então a dona Rosinha já queria ser tirada em cima, descer as mulheres, ai, Nossa Senhora, ai, a minha criança que ficou em casa, ai, a minha mãe, ai, eu quero descer aqui, descer o quê? Tava assim, né? Eu, pô, ai, monta. Eu digo, monto mesmo, não tem nada não. Saí lá de cima, tirei o paletó, joguei, tirei a gravatinha, joguei, tudo, tirei a palheta, joguei, né? Regacei a manga da camisa, coloquei uma bruta numa espora, chamava 7 bicos, era desse tamanho assim a espora. Saí arrastando aquela espora e o boi então estava seguro. Tinha 8 pessoas atracado no boi, segurando o boi. Sartei em cima do lombo do boi e o bicho tremeu. Estremeceu. Eu disse, ai minha Nossa Senhora da Aparecida, que me ajuda, eu preciso desse dinheiro, meu Deus. Tarraquei a mão aqui no sarrete, esgringi meus dentes, solta o bicho. Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Eu ganhei mais de 200 mil reais. Ganhei uma chapeuzada cheia de moeda que jogava no circo, entendeu? Então eu pensei, minha Nossa Senhora, hoje eu penso, se eu não fosse o artista que sou hoje, eu era palhaço de circo, e saía certinho, entendeu? Da Casa de Cultura, da primeira Casa de Cultura de Rio Preto, eu tinha 20 anos. Hoje eu tenho 68, faz um bocado de tempo. E eu estava lá quando estavam sendo feitas as inscrições, a gente ajudava. E quem estava fazendo as inscrições era o Malagoli. E chegou o Silva com 3 quadros. Um quadro se chamava A Jangada. O outro quadro se chamava Autorretrato de D. Pedro II. E outro chamava-se Bois. E ele tinha pintado diretamente na flanela. O Malagoli olhou os quadros e achou que os quadros não estavam de acordo e falou com bastante educação, com bastante bondade, paternalmente para o Silva, que ele devia levar os quadros embora e pintar em tela. E se ele não soubesse preparar a tela, ele, Malagoli, que era formado em Escola de Belas Artes, poderia ensiná-lo a usar decentemente uma tela para fazer um quadro. O Silva parou, pensou um pouco e depois falou, não. Eu sou um cidadão brasileiro, não tem nada no regulamento que me proíba de inscrever meus quadros, porque foram pintados na flanela. Os quadros são muito bons, eu tenho o direito e quero escrever os meus quadros. E eles foram obrigados a escrever os quadros. Aí eles, na hora de armar a exposição, colocaram os quadros dele atrás da porta, para que ninguém visse. Quando abria a porta, não via os quadros. Quando a porta estava fechada, dava para ver. Mas quando chegaram os críticos de São Paulo, Lorival Gomes Machado, né, os críticos convidados, eles olharam todos os quadros e na hora que eles mexeram na porta e viram aqueles quadros, eles ficaram estarrecidos. Tiraram os quadros da parede, levaram, colocaram em cima da mesa, começaram a confabular. Todo mundo com vergonha, achando que Rio Preto ia passar vergonha por causa dos quadros do Silva. Aí eles deram o primeiro lugar para o Silva.
Mas depois que foi embora a comissão julgadora, os organizadores escamotearam o prêmio do Silva, porque eles não se conformavam dele ter dado o prêmio para aqueles quadros tão esquisitos, e passaram ele para 4º lugar. A distinção que a gente faz normalmente entre fantasia e realidade é irrelevante quando a gente pensa em termos de José Antônio da Silva. Quer dizer, ele é um artista que vive a sua fantasia. Ele, por exemplo, se trata em terceira pessoa, ele se vê como um personagem. Aí, o Silva, ele consegue, por exemplo, se exteriorizar em vários sentidos, em várias horas do dia, ele faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que ele é um artista plástico, ele é um escritor, ele é um repentista, ele tem artesanato, ele gravou 2 LPs, que inclusive representaram o Brasil numa mostra de folclore da África do Sul. Ele tem feito atualmente colagens e o que ele chama de arranjo, que seria assim, segundo palavras dele, a mistura do clássico com o primitivo. Então ele utiliza o óleo sobre ampliações fotográficas. Então o Silva é realmente muito eclético e muito criativo. Uma coisa interessante é a literatura de José Antônio da Silva. O Romance da Minha Vida, que foi publicado no final da década de 40, ele demorou mais de 10 anos para escrever esse livro. E a gente tem que levar em consideração que o Silva tem pouca escolaridade, diria, e talvez 1 ano de escola primária. Então a gente tem um exemplo no Romance da Minha Vida de uma obra primitiva, de um romance primitivo. Quer dizer, um romance escrito por alguém que nunca tinha lido um romance, a não ser, vamos dizer, o relato oral, o causo. Composição de gesso, e fica perto da minha casa, na rua Fernão Dias, no bairro do Maceno de São José do Rio Preto. Como choveu muitos meses em seguida, o Cristo, a imagem do Cristo, encharcou de água. Depois passou 3 ou 4 meses com seca, sem chover. E o Cristo, então, começou a suar a água para fora, começou a gotejando. Alguém viu, pôs a boca no mundo, disse que o Cristo estava fazendo milagre. O Cristo do Maceno está fazendo milagre. E começou a juntar gente, a ponto que a rua ficou repleta de gente. E eu vi aquilo e disse, mas não pode ser, aquilo é água. Aquilo, o Cristo está encharcado, está pingando água, entendeu? Então eu fui lá ver e falei com eles. E eles não estavam acreditando. Aí eu disse, vocês me pagam agora mesmo. Vou retratar essa cena para ficar para a posteridade de amanhã, ver o que acontece. Então, fiz todas essas pessoas olhando e vendo e admirando com caneca d'água, parando a gota de água do Cristo. Todos com os olhos vendados, quer dizer que não tem costura, são cegos. O único que não tem os olhos vendados aqui é o burro, porque o burro não acredita nisso. Então, eu vi esses paus secos, essa árvore seca, esse esqueleto, o Cristo e esse povo, isso tudo é uma coisa só. Agora, o Cristo está com os olhos abertos porque não é a imagem do Cristo, é cheio de gesso. Porque se ele visse e acreditasse no milagre, ele não gotejava água, ele gotejava milagre. Por isso, a verdade nua e crua está aí explicada nas minhas telas. É o que eu registro fielmente com um documento e aprovada pela crítica. Ele já participou de inúmeras exposições no Brasil, em toda a América Latina, em países da Europa, nos Estados Unidos. O Silva é citado em várias enciclopédias com verbetes, como a Delta Larousse, por exemplo, a Enciclopédia Abril, a coleção Arte dos Séculos. É citado também em livros especializados em artes plásticas. Vários escritores, inclusive, já escreveram sobre o Silva. Há trabalhos, há teses acadêmicas defendidas sobre a obra de José Antônio da Silva, e inclusive livros de ficção, como, por exemplo, Rubem Braga, que tem um livro chamado 3 Artistas Primitivos. Um deles é o José Antônio da Silva. Eu estava com 7 anos, mais ou menos, de idade, e eu vi um pintor pintando a igreja. E eu me encantei com aquela pintura.
E depois, então, eu comecei a desenhar no chão, na areia, na folha de café e nas paredes da colônia das fazendas. Os patrões implicavam com aquilo, claro, que eu sujava aquilo e mandava meu pai embora. Eu sofri muito para chegar nisso que estou hoje. Então, você me compra um quadro. Digamos que o quadro custa 500 milhões de cruzeiro. Então, você me paga 50 por mês. Entendeu? Agora, o outro compra outro quadro. Me paga 20. Agora, 50 com 20 são 70. O outro não pode pagar muito, paga 10. Já são 80. É assim por diante. Então, no fim do mês, eu tenho o meu salário. A crítica irritou muito a José Antônio da Silva. Então ele resolveu se vingar. Essa eu falo de peito aberto, não me arrependo. Enforquei, estou bem enforcado. E mandei para o inferno. E se tivesse a Bienal de novo, tornasse-me fazer o que fizeram, tornaria enforcado de novo, entendeu? Porque foi injustiçado mesmo. Demais. Ah, caramba, você aceitava os primitivos de fora. E por que não aceitar eu, que fui descoberto, que sofri tanto para chegar até naquele ponto de dispor numa Bienal e cortar as obras sem avisar, com desaforo, sem dar uma nota? Os jornais são nossos, os jornais é brasileiro, o artista é brasileiro, a minha pintura é Brasil. Então, é um exemplo. Eu fiz a forca e enforquei um por um e for todo para o inferno. Eu não bebo e não fumo. Deito cedo e levanto cedo. E pratico muita ginástica. Muita ginástica mesmo de manhã. Tenho hora metódica por tudo. Meu almoço, aliás, vou começar do café da manhã. Café de manhã é 2 laranjas com um bagaço e um tomate. Queijo e uma média. Café sem açúcar. Almoço às 11 horas. Arroz, feijão, bastante verdura e um bife de colchão duro. Às 3 horas, fruta, novamente. Aliás, depois que eu almoço às 11 horas, vou me deitar. Vou repousar. Levanto às 2 horas, começo a pintar. Pinto até às 4. E tomo banho na água fria. Tomo um banho de manhã, tomo um banho meio-dia depois que deixo pintar, e tomo um banho à tarde, antes de me deitar. Água fria, não é água quente. E amar, sou muito amoroso. O artista que não ama, ele não produz. Ele tem que amar, porque através do amor, ele sofre muito as consequências que o amor dá para ele, sabe? Em Salles Oliveira, mas me criei no sertão, carreando com carro de boi, sempre descalço de pé no chão, pintando a minha pintura, mostrando para este mundão. Coisa tão bonita, que espaço tão estreito. Ô cidade tão bonita que é São José do Rio Preto. São José do Rio Preto cria esse museu com amor. Aqui está você com a mão no queixo. Ali está o nosso diretor. Então, o nosso diretor fala tudo com muito cuidado. Engraçado, não tem ninguém de pé, todos nós estamos sentados. Além disso tudo, a máquina está me filmando. O Silva está com a boca aberta, sempre falando. Só escrevo aquilo que eu vi, que eu tenho certeza daquilo que estou escrevendo. Então, eu vejo isso com muito orgulho, com muita alegria, porque, mais uma vez, o teatro brasileiro tem um caboclo caipira, como você diz, agora mesmo, eu, Ciro. E eu concordo, porque o linguajar caipira, a cultura popular caipira, é uma cultura, sem dúvida alguma. É o Brasil. O que foi o Brasil de ontem? Não começou o início com caipira? Certo? Certo. Eu mesma sou caipira, viu? Então, meus parabéns, somos irmãos. Finjo que não, mas sou, hein? Criada lá no meio do mato. Deixa eu mostrar que lindeza. Dá um close aqui. Esse é o cenário que o Antunes Filho encomendou para você, não é? Quer dizer, além do texto do Zé Antônio da Silva, tem também o cenário dele. Olha que linda, a Fazenda de Cabriúna, que
que é o cenário desse espetáculo, que vai de quarta a domingo no Teatro Anchieta, do Sesc Vila Nova. Eu cortei a relação com a Bienal. Eu, daquele tempo até hoje, eu não pus os meus pés lá no salão da Bienal, nem no prédio, nem no Ibirapuera. Não fui mais. Não está interessado? Você sabe, não, você sabe que o caipira é fogo. O caipira é aquela água. O caipira guarda a mágoa mesmo. Então eu tenho a mágoa no meu coração, porque eu sou brasileiro. Eu sou tanto brasileiro como você é brasileira, entendeu? Sou um caboclo, digamos, muito vaidoso. Sou um caboclo que lutei e sofri muito na roça para chegar nisso que estamos hoje. E por que deixar elas me derrubar de um momento para outro? Não, lá vai chumbo. Levaram direitinho. Antônio, e como é que foi o escritor? Como é que você se descobriu escritor? Eu sofri muito na vida, sabe, Gabi? Muito, muito mesmo, como todo mundo sabe. Depois eu achei por bem que eu deveria deixar por escrito o meu sofrimento, para que outros brasileiros vissem, lessem esse meu sofrimento e criassem coragem para enfrentar, para vencer como eu venci. Então eu escrevi o primeiro livro, que é o Romance de Minha Vida. Depois o segundo livro, a Maria Clara, verídico. Depois eu escrevi o Alice, que é esse, verídico, aconteceu mesmo, acompanhei. Depois escrevi Sou Pintor, Sou Poeta, todo em verso. Agora estou no quinto livro. Sabe como é que ele chama? Fim do Mundo. Para ler esse livro tem que tomar uma injeção de calmante, senão desmaia. Aqui em frente, a Gabriela, que nós consideramos, como o Brasil considera, uma das maiores apresentadoras do Brasil, mas eu não vim com medo, não. Eu vim sério, vim forte, para te enfrentar. Você me enfrenta, eu também te enfrento. Enfrentar, meu amigo? Vou ele dar um abraço, para com isso. Muito obrigado pelo elogio. Mas quando eu estava perguntando se hoje você está em calma e está feliz da vida, eu estava imaginando que você fosse citar esse mulherão que você trouxe aí, que você está de... Faz favor de dar uma mostrada na mulher do Silva, que é lindíssima. Muito obrigado. Você mexeu com uma coisa agora, que agora eu vou falar, porque eu sou de peito aberto, hein? Eu não escondo nada. Com essa é a nona mulher. Barbaridade. É a nona. E com muito orgulho, aonde eu for convidado para ir, ela tem que ir ao meu lado. Se não aceitar ela, não me aceita também. E você teve filhos na mesma proporção que teve mulheres ou não? Não, filhos só com 3 ou 4 só. Morrer é quando a gente perde a esperança. Eu acho que isto é um elemento desconhecido dentro da obra do José Antônio da Silva. A parte disso, o Silva já leva uma vantagem sobre a morte pelo fato dele já estar imortalizado nos romances que escreveu, nos livros que escreveu e nas telas que produziu. Ele é um espiritualista, ele tem nos quadros em que aparece a morte ou a quase morte, ele sempre desenha um fio branco saindo da pessoa, da boca da pessoa, e esse fio branco é quase um ectoplasma espírita, né, que representa a força vital da pessoa. E ele é uma pessoa que retrata a morte mesmo, fala da morte nas obras dele, e ele tem uma grande força quando ele coloca esse tipo de conceito. E apesar de eu não saber das crenças e da religião do Silva, se percebe que ele é um espiritualista. Não. Eu criei uma religião. De tanto se tapeado de ouvir e tolerar as mentiras da Bíblia e dos entendidos, eu fiquei completamente descrente. Mas não fiquei ateu, não. Criei uma religião. A minha religião chama-se a natureza. Tudo quanto é vivo, que o bicho homem não fez, foi deixado por Deus, é o meu Deus, é a minha religião. Comer, beber, dormir, amar e ver o sol nascer e ver o sol entrar para sair no dia seguinte. Então, repousar o absoluto, ter muito cuidado com a vida para vir gozar e viver mais um pouquinho. Hoje não. A morte hoje é um sonho. Para morrer tem que entrar em estado de coma, como eu entrei. Com 17 dias no UTI. Não vê nada. Nada, 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 nada. É um sonho. Então, que coisa boa. Dormir para morrer, né? José Antônio da Silva pinta e recita repente, sua obra é boa nova, de lindeza transparente, brasileiro até o nome, não imagino nem acho, diz tudo e com certeza mata a cobra assim embaixo.
Ok, gente, estamos de volta. Conferimos aí, então, Recordando Silva, um filme dirigido pelo Romildo, com a colaboração sempre do Fernando Marques, aí, que acho que é o cara que mais participa de filme no mundo, né? Não é possível. Ele está em todas. O Fernandão é um cara impagável, a presença dele, né? Assim toda a cidade tivesse. Igual o Vicente Matheus, imprestável. Imprestável, ele é imprestável e o que mais que Invendível. Invendível. Só lembrando, gente, que o Silva nasceu em 1909, né? Esse ano completa 110 anos. Salles Oliveira, né? E morreu em 1996. Ele nasceu em morreu Salles aqui em Rio Oliveira. Preto mesmo? Ele morreu em São Paulo. Em São Paulo. Porque logo que ele se aposentou, ele era faxineiro da Biblioteca Municipal. Ele tinha um apartamentinho em São Paulo e lá era mais fácil, ele vendia os quadros e tudo. Ele morreu lá, mas foi velado aqui em Rio Preto, na Câmara Municipal. Ele ganhou dinheiro? Não. Um pouquinho ganhou. Mas o Romildo tem umas histórias assim, a gente leva... Eu presenciei uma dessas em São Paulo, eu estava lá nesse período, eu vi assim, que nós estávamos com os amigos, e ele vendeu um quadro, botou no papel de pão e babado do braço e saiu pra rua. Ele é louco, sair em São Paulo assim, fala, ninguém vai desconfiar no papel de pão. Ele fazia isso toda vez que ele vendia um quadro. O Silva era um cara excêntrico demais. Por exemplo, ele ia ao banco, ele se vestia de mendigo. Para não ser roubado. Nossa. E todo mês ele tomava um vidro inteiro de Binotal 500. Binotal é um antibiótico fortíssimo que você tem que tomar muito controlado. Uma cápsula a cada 12 horas. Penicilina, tetraciclina, sei lá, assim, lá é forte pra caralho. Né? Aí ele tomava todo dia, uma vez por mês, um vidro inteiro de Binotal, que é para matar os micróbios de São Paulo. O Silva foi um cara muito excêntrico, muito diferente, né? Aí também, assim, tem um pouco dessa genialidade dele. Ele não era uma pessoa que vivia com os pés no chão. Ele era artista, a hora que ele acordava até a hora que ele dormia, o tempo todo. Ele vivia um estado de ficção sobre ele mesmo. Ele falou que ele criou uma religião para ele. Ele fala no filme, ele criou uma religião para ele que ele não acreditava em nenhuma. Então ele criou uma religião para ele. Dele resolveu os problemas. Então ele se chamava em terceira pessoa. Ele não falava assim, eu vou em tal lugar. Ele falava, o Silva vai em tal lugar. Né? Como quem diz, eu tô vendo esse cara que eu criei, né? Então ele era um personagem de ficção. Legal. Romildo, só voltando um pouquinho, a semana passada a gente inclusive passou um filme do seu museu lá, do seu não, né? Do nosso museu que você dirige, por isso que a gente não vai passar hoje de novo. Mas fala um pouquinho para quem não sabe, Rio Preto a gente tem um museu exclusivo do Silva, né? Exato. E um museu ao lado ali de primitivistas. Fala um pouquinho dos museus, como é que faz para visitar lá? Bom, o museu ele é o primeiro museu de arte primitivista ou de arte naif do Brasil. Ele foi criado em 1966 pelo próprio José Antônio da Silva, como Museu de Arte Contemporânea. Esse museu foi fechado mais ou menos em 1977, mais ou menos não, com certeza, ficou fechado. Em 1980 foi inaugurado um museu com o nome do José Antônio da Silva. Dia 19 de julho de 1980. O museu é muito visitado, ele tem uma importância muito grande. Eu trouxe aqui até um relatório do Google, já que a gente trabalha muito nas redes sociais. Então, o Google manda mensalmente relatórios. Para vocês terem uma ideia, no mês de março, o museu recebeu 195.175 visitas virtuais. Então o museu está no YouTube, no Instagram. Hoje mesmo eu dei uma palestra. É fácil você falar, eu vou falar, porque meu que é o seguinte, eu vou explicar, o momento está muito propício, porque a verdade é o seguinte, uma cidade como São José do Rio Preto, que zero de história, porque não se preservou nada, tem 6 prédios tombados, não tem um museu de imagem do som. Não tem ninguém ainda tem essa consciência de nós estamos lutando para fazer lá, para servir de filmes e coisas e tal. Então a gente vê que hoje o Museu Primitivista José Antônio da Silva, ali, o museu,
se tornou o veículo principal da cidade. Eu vejo amigos, pessoas que vêm para mim e falam, ativo, Fernando, né? Recebe ativo, gente. não, Hoje já a é o gente ponto, mais vê já é o museu ponto zero da esquecido, história do né? Rio Preto. Já é o ponto zero hoje, que as pessoas, é o mercado municipal e o museu lá, porque essas pessoas que vão ver, falam para outras pessoas que falam, até transeuntes, né? Entram, não entram? Sim, opa. Entram. E assim, Isso é a gente importante. recebe muitas visitas. Hoje mesmo nós recebemos uma visita de um grupo um pouco especial de pequenos trabalhadores do SENAC. Havia lá uns 40, 50 pessoas. E todos a gente recebe com palestras sobre arte primitiva, sobre Zé Antônio da Silva, e de uma maneira, vamos dizer assim, adequada para cada nível socioeconômico, educacional e tudo. E você explica as obras, né? A gente da recebe palestra. desde criancinha de 4 anos até universitários e tudo, e pessoas inclusive de fora que a gente recebe. Por exemplo, o ano passado recebemos gente da Austrália, um grupo grande da Austrália, da Índia, e aí a gente faz em inglês, com tradução simultânea, a palestra e tudo, e o pessoal adora. Mas uma coisa maravilhosa é isso, quer dizer, o museu nas redes sociais são 195 mil pessoas num mês. Né? Esse quadro, é claro que não vai dar aqui, mas este quadro aqui que vocês estão vendo, que é uma lavoura de algodão, nestes últimos 12 meses, teve 830.048 visualizações. Você sabe por quê? E que vem a ser a capa do seu livro, né? É a capa do meu livro sobre os A gente está inserindo aí a imagem para as pessoas. É uma Tem lavoura... alguma coisa de especial nessa obra? Porque ela é tão pesquisada? Você pois descobriu ou não? Não, é uma curiosidade não. Também. É que eles mandam assim esses relatórios, né? E a gente aproveita todas as... Tá bom, passa o endereço do museu para a gente. Está passando aí embaixo, mas fala voluntários, voluntários, né? esquina com a Saldanha Marinho. Onde era o antigo prédio de tiro de guerra. O museu está muito bonito, ele tem um sistema de segurança. As obras são na parede, né? Não. Não são na parede? Não. E a gente faz, por exemplo, a gente deu uma remodelada agora. As obras do Silva pintadas não, na em parede? painéis. São painéis. Não, esses painéis que está falando já está no museu embaixo. Embaixo lá que é o museu lá que ele fez os painéis. Porque foi assim, o José Antônio da Silva nunca teve, na verdade, o reconhecimento, vamos dizer, dos órgãos institucionais. E ele tinha na antiga casa dele, era toda pintada. Era toda pintada. E aí, tá vendo? Mais uma coisa que a gente não... Aí ele procurou o prefeito da época, olha, eu vou mudar, porque o Assis Chateaubriand pegou quadros dele em comodato, digamos assim, e deu dinheiro para ele construir a casa ali na rua do Cristo Redentor. São Paulo, né? E aí ele procurou o prefeito, olha, podia tombar essa casinha, que ela é pintada por fora e por dentro. Pois é. O prefeito saiu com ele nas costas, xingando, não sei o quê. Ele pegou uma enxada e inutilizou todas as pinturas. Quando ali no prédio do museu, que foi a antiga biblioteca, da qual ele era o servente, ele era faxineiro. Ele era faxineiro, era o cargo que ele se aposentou como faxineiro da biblioteca. Lá no fundo, que era o mesmo prédio, ele pintou alguns dos mesmos quadros que estavam lá, que são trechos do Romance da Minha Vida, que é um livro que ele publicou pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo em 1949. Então são 15 painéis contando a vida dele, que foram restaurados. Com a Roseli, né? Que fez cena, né? Não, quem restaurou foi... Não. Quem restaurou é uma pesquisadora lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Né? Tá certo. Vou interromper vocês porque nós temos mais um documentário, um filme para assistir que chama Quem Não Conhece o Silva, de 1979, que foi financiado pela Funarte na época, acho que para divulgar artistas brasileiros. Foi pelo Ministério das Relações Exteriores também, e que foi distribuído para as embaixadas brasileiras, né? No mundo inteiro. Então vamos assistir esse Quem Não Conhece Silva, 1979, em película, tem depoimento do Silva.
vocês prestem atenção, tudo quanto eu falo é sério. Vai trincheira do marido, desde o namorado perto. São José do Rio Preto, 150 mil habitantes, encravada no sertão da Alta Araraquarense, no estado de São Paulo, é hoje grande centro comercial de economia agropecuária. Com um rápido crescimento, a cidade convive com o velho e o novo. A cultura caipira resistindo às mudanças introduzidas pela moderna tecnologia urbana. Não foi por acaso que ali se revelou a pintura de José Antônio da Silva, no final dos anos 40. O acesso à vida artística da capital do estado possibilitou a súbita prosperidade do pintor, representada pela casa de 30 cômodos, onde vive com a família. Vou contar um pouquinho da minha vida, como me fiz artista. Nasci em Salos de Oliveira, no sítio Monte Alegre, no estado de São Paulo. Salos de Oliveira fica encravado na Companhia Mogiana. Salos de Oliveira é uma cidadinha pequena. Todos os seus habitantes consideram todos irmãos. No sítio Monte Alegre, lá ainda está de pé a casinha aonde eu nasci, bem pequenininha, toda estragada, toda cansada, toda velhinha, toda cercada de flor. Nas colheitas de café, você sabe que a folha de café ela é verdinha, entendeu? E por dentro ela é macia. Então eu vi o fiscal mandando mensagem para o terreireiro. Escrevia certinho e eu vi aquilo. Então eu comecei a desenhar na folha do café e saía desenhos bonitos. Então meu pai de vez em quando pegava uma vara e me sentava a vara nas costas. Tá cobrindo isso, diabinho? Vamos trabalhar, larga a mão disso. Que riscar em folha de café o quê? E eu com aquilo ficava triste. Aí a própria folha de café, quando vai ficando seca, ela forma cada desenho de animais, desenho de casa, desenho de paisagem. A própria natureza já é um artista, entendeu? Então aquilo foi me incentivando. E vim crescendo, de fazenda em fazendas. Aí, então, como todo artista espontâneo, Silva não destaca a atividade do pintor das outras manifestações do seu pensamento. O escultor, escritor apreciado, contador de causos, músico violeiro, criador do Museu de Arte Contemporânea de Rio Preto. Nesse Museu do Inconsciente, objetos artesanais e objetos industriais são a representação do momento de mudança da sociedade rural para a urbana. A paisagem agrária é o grande tema da pintura de José Antônio da Silva. A plantação de algodão, a queimada, a casa de pau a pique, a boiada, o cultivo da terra tomam forma pela cor, que é emitida em pinceladas rápidas e largas, criando um universo em movimento permanente. Ao lado da representação do trabalho, aparece em menor escala o lazer na roça. Silva é apreciador das cantorias, dos bailes, dos namoros, dos rodeios, de tudo que tem o gosto da vida. No meu tempo de moço, a roça era uma beleza. Tinha os bailinhos serenos. Então, ao sábado, era tocado com a sanfona de 8 baixo. Agora, dia de semana, era viola. E eu era um dos tocadores de viola desses bailinhos de sereno. Como faz muito tempo que eu não pego na viola, estou completamente estrenado, e eu vou tentar ver se eu toco umas valsas, uma mazuca, como eu tocava, pelo menos naquele tempo dos bailinhos serenos.
Então aqui vai uma valsa. Aí tá o moço com... Ui! Que é isso? Esse é bom de rede, viu? E atenção, Tilo! É só uma mão na cordinha, viu, o circo foi um picadeiro. E tinha um boi de um carreiro chamado Almirante, esse boi. Ninguém parava em cima do lombo do boi. Ninguém. Então foi anunciado isso. E o circo encheu. Todo mundo queria ver o boi. Então montou os peão e os toureiros, todos caíram. O boi ficou parado no meio do circo. E o povo, que mais um boi, Aí eu fiquei, eu vou montar nesse boi. Aí meu cunhado, nunca! Que é isso? Você é casado, tem família, você não é peão, esse boi é uma fera, você não pode montar nesse boi. Então a dona Rosinha já queria ser tirada em cima, descer as mulheres. Ai, Nossa Senhora! Ai, a minha criança que ficou em casa! Ai, a minha mãe! Ai, eu quero descer! Que descer o quê? Tava assim, né? Eu, pô, ai, monta, monta! Eu digo, monta e monta mesmo, não tem nada não. Saí lá de cima, tirei o paletó, joguei, tirei a gravatinha, joguei, tudo, tirei a palheta, joguei, né? Regacei a manga da camisa, coloquei uma bruta numa espora, chamava 7 bico. Era desse tamanho assim a espora. Saí arrastando aquela espora e o boi, então, estava seguro. Tinha 8 pessoas atracadas no boi, segurando o boi. Sapei em cima do lombo do boi e o bicho tremeu. Estremeceu. Eu disse, ai, minha Nossa Senhora da Aparecida, que me ajuda. Eu preciso desse dinheiro, meu Deus. Tarraquei a mão aqui no sarrete, ringi meus dentes, solta o bicho. Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Já nos primeiros pulos, o coração vem na garganta. O coração pulava dentro de mim, eu estava arrancado. Enfiei a espora. Já fui sujando as pernas, tudo de sangue. E esse boi... Eu de cima desse boi. Boi pula para lá, pula para cá. Quando ele viu que não podia me tirar, entendeu? E aquela gritalhada, entendeu? Ele se jogou na cerca. Quando ele se jogou na cerca, ele passou a metade para a cerca e eu fiquei a cavalo em cima da cerca. Aí, grudaram o boi, tiraram o boi. Eu ganhei mais de 200 mil reais. Ganhei uma chapeuzada cheia de moeda que jogava no circo, entendeu? Então eu pensei, minha Nossa Senhora, hoje eu penso, se eu não fosse o artista que sou hoje, eu era palhaço de circo e saía certinho, entendeu? A lembrança feliz que o caipira tem da roça retira dos sofrimentos passados na pobreza a força para preservar a sua identidade no mundo diferente da cidade grande. Eu tenho saudade, eu tenho daquela banda de lá, que o sol carrancudo já deixou de iluminar. A morena me pediu, mas eu não posso dar. Lampião vermelho, morena ferro de engomar. Quem não conhece o Silva? O Silva sou eu. O Silva é a vida rural. O Silva é a vida do campo. O Silva é essa beleza dessas verdes campinas. Essas árvores, todo verde, verdejante. Pássaro voando, o vento tocando nas copas das árvores, os coqueiros balançando seus leques à luz, o gado espalhado no meio do pasto, cerca de arames, árvore caída, enfim, esta lindeza, este mundo sublime, essa imensidão que bem poucos viventes, bem poucos cristãos sabem sentir
e procura conhecer. Isto é a minha pintura, isto é a minha religião, isto é Deus, a natureza é Deus. É esta maravilha que a própria natureza criou para enriquecer, para dar alegria, para dar sabedoria, para dar sentimento, para dar argumentos àqueles que são os verdadeiros artistas, àqueles que são poetas, para rimar a sua arte, para que sua arte fala, para que sua arte canta, para que sua pintura sorri. A natureza, ela está comigo, eu estou com a natureza. Natureza é meu Deus e eu sou o Silva. Eu sou um passarinho que canto pra não chorar. Quem quiser o meu amor é só me carinhar. Me carinhando eu sou amoroso, não sendo assim eu sou mais gostoso. Legal, gente, estamos de volta, conferimos aí, então esse filme bacana, quem não conhece o Silva, 1979, direção de Carlos Augusto Calil. Bom, mudando um pouquinho de Silva, mas no assunto do programa que é a arte primitivista, a arte naif. Rio Preto é um celeiro, né, desse tipo de arte, né, Romildo? Então, por influência até do José Antônio da Silva. Né? Tinha poucos, né, antes dele. O senhor Hermínio do Vale, quem mais tinha? O Caio é dessa época? Acho que não, né? Mas o Caio já é um figurativista, ele não é um naif. O Malagori veio depois. Eu estou dizendo assim que na época, quando apareceu o Silva, tinham poucos pintores na cidade. O senhor Hermínio, acho que era o Teixeira Mendes, estava no Rio de Janeiro, estava não, a gente aqui nem tinha começado. Então... Mas apareceram muitos, e a gente teria que aqui também grifar assim, que existe uma mostra de arte naif produzida pelo SESI de São José do Rio Preto, e que reúne aí um grupo de uns 15 artistas naif, que são todos, vamos dizer, filhotes de José Antônio da Silva, e que acabam fazendo sucesso nacional. Né? Tem a maior exposição de arte naif do Brasil, é o Sesc de Piracicaba, chamada Naifes do Brasil, que é a maior mesmo, que faz o mapa geográfico do Brasil em termos de arte primitivista, ou naif. E os artistas riopretenses estão sempre lá participando, ganhando prêmios e tudo. É bacana, porque demorou tanto tempo para a arte naif sedimentar no Brasil e agora está muito forte. Não sei nem se você está me lembrando, porque você participou muito disso. Teve um usineiro aqui de Penápolis que resolveu fazer um museu primitivista, né? O Celso Igreja comprou quadros. O Museu do Sol, que tem o José Antônio maravilhoso. O cara fez um museu primitivista. Aqui na nossa região existe o Museu do Sol, que é o Celso Igreja, lá de Penápolis, e tem o museu lá da cidade de Assis também. Né? São poucos museus de arte naif. Né? E no Rio de Janeiro tem o Museu Internacional de Arte Naif, que infelizmente está fechado por essa questão de essa subvalorização que se dá aos museus. Mas o nosso está andando na frente, porque além de ter o Romildo, que participou com o Silva, que está desde o começo, isso só existe por causa dele, na verdade, o museu, só por sua causa. Isso é público e notório, Romildo. Se não fosse a sua luta, não teria. Mas também tem hoje o nosso museu primitivista, está andando na frente dos outros, porque além disso, está também produzindo vídeos, né, sobre outros artistas da cidade. Sim. Tem ali sobre o Malagori, tem ali sobre o Profeta, tem ali já do Edson Baff. Então, são coisas também que isso é importante. Aliás, mais para frente a gente vai passar esses daí. Então, quando a gente vê assim, 195 mil pessoas entraram, vamos dizer, virtualmente no museu em março, viram, por exemplo, o canal do YouTube. Sim. E aí a ideia do museu é você pegar também artistas da cidade, independente de serem primitivistas. Vamos dizer que a alta cúpula do museu
considera importante, a alta cúpula sou eu mesmo. Porque nós somos só 2 pessoas no museu. Né? E considera importante, então a gente também divulga nesses meios sociais de comunicação. Né? Então tem o Edgar de Oliveira, que é um artista esplêndido. Né? E aí eu peguei mais de 200 fotografias de quadros dele, da década de 80 até agora, até 2019, a gente trabalha tal, e depois monta um pequeno documentário. Eu gostaria agora de fazer com a Dona Olinda. Também a Dona Olinda, ótimo. A Dona Olinda, que eu tenho um quadro dela. Ela é maravilhosa. E como é que chama o menino também lá, que era do consórcio de menores? O Deraldo? Deraldo, então. Deraldo. Né? E que são pessoas, assim, o Deraldo, ele vai quase que diariamente ao museu. Né? Coitadinho. E aí essa turma não tem fotografia, não tem nada, entende? Você tem que pegar. O Deraldo, a Dona Olinda, são o José Antônio da Silva na década de 40, entendeu? Que precisa alguém dar a mão. Precisa dar a mão para ajudar. E são pessoas talentosas. Isso é bom para ver, né? Vamos ver. Então, aproveitando que você citou o Edgar de Oliveira, a gente tem um documentário sobre ele, Sertão Iluminado, né? Produzido pelo Museu Primitivista. Isso. Então vamos conferir, a gente volta. Vocês vão adorar esse filme. Vamos conferir então, a gente volta na sequência.
my sweet flower. Your smell fills my lungs of ease and hopes. Fate led me to you so that you changed my life and my destiny. You are a chest filled of wonders, a dream, my white rose. Ok, gente, estamos de volta para este último bloco deste documento Rio Preto, voltado aí, que estamos falando sobre obras e artistas primitivistas, em especial José Antônio da Silva, que este ano completam-se 110 anos de nascimento. E para terminar, nós vamos falar de outra criação dele, que é a Via Sacra, que você me disse que ele fez várias vias sacras, uma delas está na igreja... na paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. Isso aí. Olha, o José Antônio da Silva, ele produziu 3 vias sacras. Uma para o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que está lá em exposição. Uma para a Igreja do Butantã e essa que foi uma encomenda do padre Chico, que era um holandês aqui da Igreja da Redentora, Nossa Senhora do Sagrado Coração. Os quadros do Butantã foram todos furtados. Todos. Sumiram, né? Porque se diz assim, né, que o cachorro entra na igreja porque fica sempre a porta aberta, não tem aquela segurança. E é uma via sacra lindíssima, que agora está muito bem colocada lá na igreja. Eles fizeram uma espécie de um nicho, um pequeno altar, com uma capela com os 15 quadros, e é muito bacana, viu, Fernando? Lógico. Muito bacana. Esses quadros são, assim como os do nosso museu também, eles aparecem em livros, enciclopédias, um monte de coisa. Vale a pena dar uma chegada lá na Igreja da Redentora e assistir e admirar essa via sacra. Que maravilha também em Catanduva, né? Na igreja acharam as obras do Benedito Calixto. Em Olímpia também tem uma, na antiga Beneficência, esses tempos aí, o Diário da Região, e depois a TV tem. Eu só não estou me lembrando qual artista agora, mas... Então, a gente fez esse filme mostrando os quadros da Via Sacra e com a Marlui Miranda,
Nossa, excelente. Ela faz uma arte indígena. É a maior do Brasil hoje, ela é a maior do Brasil. Ela é sensacional, eu conheço-a pessoalmente, ela é uma luta. Já deram dinheiro para ela fazer discos populares, ela fala, não quero saber disso. Ela só faz discos indígenas, então, é muito bom. A música que aparece nesse filme, a letra é do padre José de Anchieta, em Tupi-Guarani, né? E a música é uma música indígena com um coral indígena, o coral sinfônico da USP e a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Foi gravada na Catedral da Sé, na época o arcebispo de São Paulo, Dom Evaristo Arnes, fechou a catedral para eles gravarem o disco. E o que vocês vão ver aí é uma das partes da missa, que é o Kyrie. Sim. Então, além dos quadros do Silva, vocês vão ouvir uma gravação que é raríssima, com a Marlui Miranda, né? E ela participou da trilha sonora de um filme do Hector Babenco chamado Brincando nos Campos do Senhor, Demais. que é lindíssimo, um filme, lindíssimo. E ela pesquisou lá na Amazônia esses cantares indígenas, né? E o padre José de Anchieta, todo mundo sabe, ele era dramaturgo, ele era músico. Não, essa é uma aula de redação, né? Eu li os sermões de Padre Vieira, todos. E dele, não, o padre José de Anchieta. Ah, você está falando de Anchieta. Aliás, é São José de Anchieta, porque ele virou santo. Né? Mas é bacana, então, nesse filme vocês vão ver também uma música indígena, que é uma missa composta pelo padre José de Anchieta. Também, além de admirar os quadros do Silva, da Via Sacra da Igreja da Redentora. Legal, gente. Só para esclarecer aqui, eu citei a Beneficência Portuguesa em Olímpia. Lá descobriram obras do artista Durval Pereira, que não sei se vocês conhecem, mas segundo, tanto que agora está em processo de tombamento o prédio lá. Romildo, obrigado. Opa! Fernando, quer falar alguma coisa para terminar? Dizer que a luta, né, é um espelho para mim, né? Eu estou lutando com essa coisa também de Museu de Imagens do Som, tudo espelhando o que o Romildo vem fazendo há 30 anos. Isso aí. Se não fosse por ele, não teria. 40, Fernando. 40. Então ainda falta bastante tempo para eu percorrer. Eu só queria fechar e dizer assim, que minha mãe, que foi uma educadora, uma mulher que era com uma cultura, isso que eu falar para as pessoas em casa, para passar no museu, para ver essas coisas. Minha mãe falava, eu perguntei para ela com 12 anos, mãe, o que é a vida? Ela falou, a vida é um eterno buscar. Buscar sabedoria, buscar conhecimento, buscar tudo. Então, tá aí o museu, vamos lá visitar, vamos ver, vamos saber o que é. Né? Vamos lá conhecer e quem sabe para frente a gente consegue também fazer um Miss em Rio Preto. Então, só mais uma coisinha. Olha, o museu fica aberto das 8 às 17 horas, mas se você quiser fazer uma visita agendada, de um grupo guiada, agendada, a gente atende à noite, atende sábado, atende domingo. Tem telefone? Deixa o telefone. Eu não me lembro agora o telefone. Tá aqui embaixo. Embaixo. Ah, tá, ótimo. Então vocês leem aí. Leia aqui embaixo. Leia, tá certo. Ok. Romildo, obrigado. Valeu, Fernando. Então você termina com esse Via Sacra aí, com as obras do Silva que estão lá na igreja da paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração. Lembrando que toda a nossa programação está no YouTube, basta digitar lá TV Câmara Rio Preto. Um grande abraço a você e até a próxima.
hey, hey, hey.